E aí, querida pessoinha? Aqui quem tá falando é a Little Dani Artigas e hoje eu vou contar pra você como que eu fiz pra conseguir o meu estágio no Disney Animation. Pode ser que o vídeo de hoje seja um pouco mais comprido, mas é porque eu quero contar em detalhes tudo que eu fiz, desde a minha descoberta no estágio, né, no caso da Disney, até quantas vezes eu apliquei, o que eu precisei fazer para poder aplicar para esse estágio, enfim, tudo que estava dentro dessa minha jornada até eu finalmente conseguir o sim e a oferta do estágio de animação na Disney. Lembrando que todas as bobeiras, todas as opiniões aqui que eu falo no meu vídeo são a minha opinião pessoal e não representam de forma alguma as empresas para que eu trabalho. Então vamos começar falando sobre o Summer Job. O que é esse bendito Summer Job, que foi o que eu apliquei no caso no estágio da Disney. O Summer Job nos Estados Unidos, e acredito que alguns outros países também, ele acontece no período do verão americano, ou seja, no summer americano, e o objetivo dele é dar oportunidades de trabalho, experiência profissional para os estudantes universitários. Por quê? Porque a maioria das universidades nos Estados Unidos, você tem um período de estudo que é praticamente um período integral. Então é muito difícil as pessoas trabalharem enquanto elas estudam, como é aqui no Brasil. Então aqui a gente tem muito costume, né? Você trabalha período integral, estuda à noite, ou estuda de manhã, faz estágio à tarde, ou faz estágio de manhã, estuda à tarde, enfim. A gente tem todos os tipos aí de experiências. Já o Summer Job, o estágio de verão nos Estados Unidos, ele tem um período para começar e para terminar, que varia, pode começar em maio, em junho, pode ter alguns estágios que começam em julho e terminam, por exemplo, em agosto, pode terminar em julho, agosto ou setembro. Então, é mais ou menos um período de 3 meses, que seria o período de férias das universidades, as férias de verão. Então, essa é a primeira diferença. Como que eu descobri o estágio da Disney? Eu entrei no site, disneyanimation.com, e aí eu li tudo que existia de possível naquele site. Quando eu descobri que existia esse tipo de estágio nos Estados Unidos, em que você trabalha por um período curto, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E aí eu falei, será que os grandes estúdios também têm isso? Aí eu fui lá, entrei no site da Disney, isso faz uns 3, 4 anos já, e aí eu descobri que sim, existe um programa chamado Talent Development Program, que é o programa de desenvolvimento de novos talentos. Então eles têm, no caso, o internship, que é o estágio, e tem o programa de trainee. Nesse vídeo eu vou falar sobre o internship, que é o programa de estágio, no caso de verão da Disney. No internship, no caso, as aplicações elas vão abrir lá para dezembro do ano anterior, e geralmente as aplicações que eu fiz, elas se encerravam no início de janeiro. Então esse mais ou menos foi o processo do estágio específico de animação. Eu sei que eles têm diversos estágios, mas eu vou falar especificamente sobre o estágio, o Summer Job, o Summer Internship de animação 3D. Então eu apliquei todos os anos, mais ou menos no começo para o meio de janeiro, era quando eu fechava as aplicações, e aí a data de trabalho é no verão americano. Então, já as informações do que você vai fazer, o que você precisa fazer para aplicar, quando começa o estágio, quando termina o estágio, o que é esperado de você, vai estar tudo na descrição da sua aplicação. Na descrição da aplicação não, na descrição lá do trabalho, né, do estágio de verão. Mas basicamente você vai buscar ter um resume, que é o famoso currículo vitae aqui no Brasil, vai precisar de um demo reel, porque é uma aplicação de uma vaga em animação 3D, então você vai precisar de um demo reel, vai precisar de uma cover letter, que é uma prática muito comum isso fora do Brasil também, mas é basicamente uma carta onde você vai te introduzir um pouco mais, falar um pouco mais sobre suas experiências, então ela geralmente vai junto com o seu resume. E no caso específico desse estágio de verão, do estágio de animação 3D, você vai precisar estar cursando o ensino superior. E, claro, vai precisar do inglês. Resumindo, você vai precisar de um resume, de um demo reel, de uma cover letter, estar cursando uma instituição de ensino superior e do inglês. Aí, você vai preencher a sua aplicação lá no site da Disney e, depois de você fez todo o trabalho, você vai preencher, mandar a sua aplicação e esperar uma resposta. E uma coisa legal
do site de aplicação, tem várias empresas que são assim, e nesse caso específico do site da Disney também é que você consegue ver o status da sua aplicação. Então você consegue ver conforme você vai evoluindo. Então, para você ter a resposta, você sempre vai estar lá vendo os status da sua aplicação. Então eu expliquei um pouquinho sobre como é o processo, como funciona o estágio de verão nos Estados Unidos, como funciona no caso o estágio na Disney, para você aplicar. E agora eu vou falar toda a minha trajetória de todas as minhas aplicações. Eu apliquei 3 vezes e fui aceita na terceira, lembrando que cada vez que eu apliquei, esse estágio, ele abre uma vez por ano. Então, cada vez das 3 vezes, foram 3 anos seguidos aplicando. A aplicação em si, que acontece geralmente em janeiro de cada ano, ela é só a etapa final. O que vai determinar você ser considerado para vaga é todo o trabalho que você fez para ter, por exemplo, uma boa experiência no seu resume, mas principalmente para você ter um demo reel, que a gente gosta de falar aqui no Artguide, demo reel forte, ou seja, um demo reel que mostre que você tem as habilidades necessárias como animador para você passar numa determinada vaga. Então, nesse caso, na própria descrição do estágio, eles falam lá exatamente o que eles esperam que tenha dentro do seu demo reel. E aí eu peguei, anotei essa descrição, o que eles esperam de um demo reel, e fiquei focando 100% nisso. Como que eu faço para fazer cenas mais voltadas para essas especificações, mas não só isso, qualidade, como que eu faço para me tornar uma animadora melhor a cada dia. Então o meu foco em 2019 foi evoluir o máximo que eu conseguisse como animadora. Nessa época eu já estava fazendo uma mentoria de animação, era onde eu estava aprendendo animação 3D ainda, eu estava no meu primeiro ano de animação 3D, e é muito engraçado, porque sempre que a gente está no começo de uma jornada, a gente acha que a gente sabe muito, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu realmente me dediquei muito, sempre entreguei as minhas cenas no prazo, sempre fiz o máximo que eu pude de errar bastante, que nunca é algo legal, mas acontecia. Então eu errava muito, mas também quando eu acertava era legal. E eu fui evoluindo, às vezes não necessariamente na velocidade que eu queria evoluir, mas o tempo todo eu queria dar o melhor de mim. Então, nesse caso específico, principalmente nos meus primeiros anos de animação, eu tinha decidido que era isso que eu queria e eu ia usar todos os meus recursos possíveis. Então, eu juntei dinheiro por muitos anos para poder me dedicar nos meus estudos de animação. Eu cheguei a, no caso, dedicar muito tempo, então várias vezes, não era só durante a semana que eu estava fazendo minhas animações, eu fazia de manhã, de tarde, de noite, fazia de final de semana. E especificamente, como no ano de 2019 foi quando eu descobri que existia esse estágio, não tinha mais tanto tempo, por assim dizer, para eu fazer mais cenas para aplicar para o estágio. Então, eu tinha mais uma cena que eu queria pôr no meu demo reel, e foi a cena mais difícil da minha vida naquele momento. Por quê? Porque era a primeira cena que eu estava fazendo completamente sozinha, sem nenhum tipo de supervisão. Era o período de férias de final de ano, em que tá todo mundo lá em dezembro, já tirando férias, sei lá, saindo viajar, indo pra festa com os amigos, fazendo festa de Natal, de Ano Novo e tudo isso. E o que eu fiz foi, como eu sabia o prazo final, que era, se eu não me engano, no começo ou meio de janeiro, eu só tinha cerca de um mês para fazer essa cena do zero até a data da aplicação. E aí foi um período muito intenso para mim, porque enquanto tava uma aura de que tava todo mundo curtindo a vida e indo pra festa e convidando pra festa, convidando pra isso e aquilo, eu tava em casa trancada, nesse caso às vezes 10, 12 horas por dia, trabalhando na minha cena para colocar no meu demo reel. No final, valeu a pena, eu consegui finalizar a cena um dia antes da finalização do prazo de aplicações, e aí eu fiz a minha aplicação. E, inocente do jeito que era, achando que simplesmente porque eu me dediquei muito, eu tinha grandes chances de passar, eu tava super confiante, eu tinha certeza que eu ia passar no estágio, e é isso aí. Aí passou umas semanas, passou o primeiro mês, passou o segundo mês, passou
terceiro mês, aí chegou, acho que no período entre abril e maio, eu recebi a resposta. Minha primeira aplicação, no caso, foi em 2020, é que eu me preparei em 2019 para aplicar em 2020. A minha primeira resposta foi que era uma negativa. Então, não, você não passou no estágio. Então, foi um banho de água fria. E foi a primeira vez que eu senti na pele o que era você dar o sangue por algo, fazer... realmente 2019 foi um ano em que eu sacrifiquei muitas coisas, muitos eventos, muitas coisas pessoais, acontecimentos pessoais que teve na minha vida esse ano. Eu sacrifiquei para ser uma animadora melhor. Então, foi a primeira vez que eu recebi um não, foi o não, acho que mais doído, assim, um dos mais doídos que eu recebi até o momento, mas simplesmente porque eu tava esperançosa de que eu achava que simplesmente por eu ter dado o meu melhor, ia ser o suficiente para passar na vaga de estágio. Então, simplesmente foi uma lição de humildade, no caso, para mim, de que eu ainda tinha muito para aprender, para ser merecedora dessa vaga de estágio. Então, claro, não é fácil quando a gente tá lá envolvido na situação, então foi difícil. Eu chorei muito, eu fiquei deprimida por umas semanas, porque meu Deus, eu sofri tanto, eu me matei tanto pra fazer esse demo reel e no final não deu certo e agora é só ano que vem e minha vida acabou. Por mais que eu tava toda deprimida, chateada, que eu não tinha conseguido estágio naquele ano, eu fiquei feliz porque eu consegui um trabalho integral, porque esse demo reel, ele não foi usado para aplicar só no estágio da Disney. Ele já foi o meu primeiro demo reel que eu usei para aplicar para todas as vagas de animação que eu via pela frente. Então, graças a toda essa dedicação que eu fiz para aplicar para o estágio, eu consegui um demo reel legal. E foi quando eu consegui minha primeira oportunidade como animadora 3D integral. Aí, o que aconteceu? Chegou a hora de se preparar para o próximo ano. Faltavam 6 meses para aplicação, no caso, do próximo ano, que seria de janeiro de 2021. Então, eu tinha 6 meses para fazer um demo reel e eu tinha decidido que eu precisava fazer um demo reel novo, completo, do zero. Aí chegou janeiro de 2021, ainda estava naquela mesma intensidade, porque fazer um demo reel completo do zero, principalmente agora que já estava com o trabalho integral, era uma coisa que eu tinha que dividir entre o meu trabalho e o meu período de descanso. Então, de novo, era como se eu tivesse uma jornada, entre aspas, com 2 trabalhos. Eu tinha o meu trabalho integral, que era 8 horas por dia, como todo mundo, e aí também tinha a questão de que, fora do horário de trabalho, eu ainda tinha que trabalhar nas minhas cenas pro demo reel. Foi um período apertado, por assim dizer, esses 6 meses, mesma coisa. Chegou o final do ano, eu me permiti curtir um pouquinho mais o break, né, de final de ano, mas ainda assim eu tava muito focada para finalizar esse novo demo reel. Chegou janeiro, apliquei, olhei e falei, não, dei tudo melhor de mim de novo, tudo que eu consegui, só que agora, como eu já tomei o primeiro não na minha primeira aplicação, eu fiquei, bom, o máximo que vai acontecer é tomar outro não de novo. Então, vida que segue, apliquei. Já sabia o prazo mais ou menos que levava, porque o primeiro processo, como eu entrava no site na primeira aplicação praticamente diariamente. Diariamente, durante os meses que se passou, eu entrava no site para ver meu status, se meu status tinha mudado. Aí chegou no segundo ano, mesma coisa, só que agora, em vez de eu entrar todos os dias, aquela ansiedade, eu entrava, sei lá, umas 3 vezes por semana, só para ver se tinha mudado alguma coisa no meu status. Aí chegou janeiro, chegou fevereiro, chegou março, chegou abril, aí eu recebi a negativa de novo. E a mesma coisa, ainda dei o meu melhor de mim e o meu melhor ainda não é o suficiente. Tudo bem, vida que segue. No mesmo dia eu fui dar uma volta, achei que tava tudo bem, aí eu tinha sentado na grama de um lugar num parque que eu passei aqui, e aí desabei a chorar. Falei, meu Deus, não sei o que, tudo é muito difícil, eu tô me matando aqui, ainda assim tô recebendo não. Só que, nesse dia, o que eu pensei? Eu acho que, se eu não fizer algo diferente esse ano, muito provavelmente, ano que vem, a gente vai ter o mesmo problema, a gente vai ter a mesma
negativa. E ano que vem, no caso 2022, que é o ano que eu me formo, vai ser o último ano que eu vou poder aplicar para esse estágio. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E aí nesse mesmo dia, eu lembro que estava finalizando as aplicações de uma mentoria com animadores 3D, que eram, no caso, na época era um animador da Disney. E aí eu falei, vou aplicar para essa mentoria. É uma mentoria que é paga em dólar e assim, a gente não tem muitas condições no dólar no nível que tá, mas a gente se vira, a gente dá o nosso jeito e vai conseguir. Então, o que importa é a gente focar. Eu lembro que para fazer essa mentoria, eu cheguei até a fazer um empréstimo, porque eu já não tinha mais aquela reserva de dinheiro que eu tinha feito para pagar a minha primeira mentoria, mas eu acreditava muito que ia dar certo. Então, eu fui lá, fiz o empréstimo, primeiro empréstimo da minha vida, e paguei a mentoria, me inscrevi na mentoria. Isso foi o que eu tinha decidido fazer de diferente para minha aplicação 2022. Aí, eu continuei trabalhando no novo Demo Reel, tudo isso enquanto eu ainda trabalhava como animadora. Eu já tinha mudado, no caso eu já tinha mudado, acho que de 1 ou 2 estúdios, já estava no meu segundo ou terceiro estúdio, mas eu continuei trabalhando enquanto eu fazia mentoria e agora fazia o meu Demo Reel novo também. Chegou um período legal dessa mentoria, foi que eu consegui uma nova oportunidade de trabalho e agora essa oportunidade de trabalho me pagava em dólar. Então, no final, acabou sendo um investimento que eu consegui pagar o meu financiamento graças à oportunidade que eu consegui dentro da mentoria. E não só isso, eu continuei trabalhando no meu Demo Reel. A minha primeira cena de Demo Reel, ela não tinha ficado como eu gostaria. E, claro, existiam muitas coisas que eu ainda precisava melhorar como animadora para conseguir fazer as cenas que eu queria. Então, conversando com a minha mentora, a gente achou melhor que era bom eu dar um passo para trás e começar a fazer mais exercícios de animação. O que para mim, na época, não era uma coisa que eu tava muito feliz, por quê? Porque eu sabia que o tempo tava passando e eu precisava de um Demo Reel novo para poder fazer a aplicação 2022. Então, como que eu vou dar um passo para trás, sendo que eu preciso de cenas para o meu Demo Reel e o tempo tá passando? Mas a gente sabia que era o melhor a ser feito, conversando com ele. E foi isso que eu fiz. Eu usei a mentoria que era para me ajudar. Eu tinha usado todo o dinheiro que eu tinha acreditando nesse novo Demo Reel e no final o Demo Reel em si, com a cena nova que eu queria, ia acabar não sendo feita. Só que foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento. Por quê? No final, esses exercícios de animação acabaram indo pro meu Demo Reel como exercícios com um pouco mais de personalidade. Dá pra ver que é um exercício um pouco mais... Não é tanto uma cena tão elaborada de um Demo Reel, mas eram exercícios que vendiam um dos pontos principais lá, que era mostrar personagens, mostrar personalidade dentro das suas cenas. Então, eu tinha lá agora um Demo Reel com 2 cenas novas, 2 cenas um pouco mais antigas, mas com personalidades bem distintas. E isso, no final, foi o que acabou dando certo. A minha cena de Demo Reel mesmo, que eu tinha começado, nunca cheguei a terminar. E no final, esses exercícios de animação acabaram indo pro meu Demo Reel de 2022. Chegou 2022, fiz a aplicação. Então, terceiro ano aplicando. Fiz a aplicação em janeiro. Aí vai de novo. Passou fevereiro, passou março, passou abril. Aí, chegou em abril, eu comecei a pensar, acho que esse ano não vai rolar de novo. Foi a minha última tentativa, mas é isso. Agora já tava acostumada a saber que tinha que melhorar ainda, só que isso que era legal. Agora, o objetivo não era mais só o resultado final, e sim ser uma animadora melhor. Eu queria ser cada vez mais uma animadora melhor para o dia que eu finalmente conseguisse trabalhar no caso na Disney. Então chegou abril, eu conversei com o Luke e falei, acho que não vai rolar de novo. A gente já tá trabalhando bastante nos últimos 3 anos, principalmente por causa da pandemia que aconteceu, que daí fechou o mundo inteiro. Então a gente falou, vamos tirar nossas primeiras férias em 3 anos, vamos descansar um pouco e relaxar a vida, e aí a gente volta regenerado
e continua trabalhando para as próximas oportunidades. Aí a gente tava planejando a nossa viagem. Engraçado que a gente tava planejando a nossa viagem pra Disney, no caso Disney de Orlando, os parques de Orlando. E aí, depois de pesquisar por uma semana mais ou menos, a gente conseguiu um valor legal, a gente comprou o avião, pronto, agora tá tudo certo. A gente vai tirar férias, vamos viajar. Aí chegou, eu tava preocupada, porque eu conversando com o Luke, falei, o problema ainda não recebi nenhuma negativa, né, do estágio. Mas e se acontece, por algum motivo, de eu ser chamada pro estágio e a gente já tá com viagem marcada pra Orlando, no caso, no mesmo período do estágio? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um e-mail pro recrutador só pra garantir, só pra falar... tá certo, não vai rolar esse ano, tá tudo bem. Então, beleza, eu vou continuar trabalhando. Continuar melhorando meu trabalho até eu chegar com o Demoril que finalmente consiga passar numa vaga. Eu lembro que o recrutador me respondeu e ele me respondeu falando que eu era uma das candidatas que estavam sendo avaliadas para vaga. Então não era nenhuma definitiva ainda, era simplesmente, você tá sendo avaliado pra vaga. Eu congelei e falei, como assim eu tô sendo avaliada pra vaga? Ai, meu Deus, tô sendo avaliada pra vaga. Luke, vamos cancelar as passagens de avião. E aí a gente falou, depois que receber a resposta definitiva, a gente planeja. Passou alguns dias, eu finalmente recebi a oferta pra ser a estagiária de animação 3D do verão de 2022. E aí veio então a oferta oficial. E, mesmo assim, ainda tinha algumas questões a serem trabalhadas para conseguir, de fato, essa vaga de estágio. A principal delas era a questão do visto. A oferta veio em abril e o estágio começava em maio. E a gente tinha um período de mais ou menos um mês para tirar o visto. E o que foi o grande problema? Por que existia o receio tão grande do visto? Porque... a gente saiu de um período onde o consulado americano estava fechado há mais de... acho que durante o período todo, né? De uns 2 anos, mais ou menos. Então, para você conseguir agendar os vistos, os agendamentos estavam para, sei lá, para daqui 12 meses, final de daqui 2 anos, alguma coisa assim. Mas deu tudo certo. O que foi engraçado é que o visto ficou pronto. Eu fui buscar o meu passaporte com visto no domingo. E o meu primeiro dia de estágio era já na segunda-feira. Então a gente saiu do consulado, pegou meu passaporte, foi fazer o teste, porque precisava ainda dar negativo. Se desse positivo, ainda não ia poder viajar, no caso, né? O teste de Covid. E aí a gente deu negativo, a gente foi direto pro aeroporto. Já tava com as malas prontas, no caso, foi direto pro aeroporto, pegou um voo noturno e... chegando lá, no caso, na Califórnia, que o estágio fica na Califórnia, em Los Angeles. Chegamos lá, saímos direto do avião e fui direto pro meu primeiro dia de trabalho dentro do Disney Animation como animadora 3D estagiária de verão. Agora, o que eu aprendi com tudo isso, com esses 3 anos resumidos em sei lá quantos minutos desse vídeo? Se é uma coisa que realmente importa pra você, o sonho que você tem, o sonho que você tem de ver de animação, de trabalhar num estúdio XYZ, você pode ficar no chão, você pode chorar, você pode ficar deprimido, desde que você não desista. E parece meio bobeira, mas... parece meio clichê, né? Mas esse ditado realmente funcionou no meu caso pra mim, que é você focar na jornada. Então, por que no primeiro ano, na minha primeira aplicação, doeu muito? Porque eu não estava focada em curtir o processo de me tornar uma animadora melhor. O meu foco era... vou me matar aqui, não importa o que aconteça, eu vou fazer tudo que eu puder pra ser uma animadora melhor, pra eu conseguir o estágio e ponto. Esse é o meu objetivo, vou trabalhar pelo meu objetivo. Quando chegou que eu recebi o meu primeiro não, eu fiquei sem chão. Porque como assim? Eu me matei, eu fiz tudo o que eu pude e mesmo assim eu recebi um não. Meu objetivo não foi alcançado. Então, quando chegou esse momento, eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Um ano, esperar mais um ano parecia já uma eternidade. E você começa a pensar, então pra que eu fiz tudo isso? Só que não é o caso.
quando você foca na jornada, quando você foca em se tornar um animador melhor a cada dia, você começa a realmente curtir o processo. Então você começa a ficar feliz a celebrar os sucessos que você recebe de pequenas coisas que você evoluiu. Então, eu melhorei um pouco agora o meu entendimento de como fazer um blocking melhor. Eu melhorei agora como que eu faço poses. Agora eu consigo fazer esse tipo de animação. Antes eu não conseguia. Então, você começa a celebrar essas pequenas conquistas. E aí você começa a curtir o processo. Você começa a ficar feliz simplesmente com o seu dia a dia, do que você está fazendo, de você estar sendo um animador, independente de onde você está sendo um animador. Então, não significa que não doeu quando eu recebi outro não, claro que doeu, mas muito menos do que a primeira vez. Porque agora eu estava feliz em simplesmente poder animar, e no caso também eu estava já trabalhando como animadora 3D. Então, eu estava simplesmente feliz em poder ser animadora. Isso fez com que eu focasse em melhorar cada vez mais a cada dia, só que não com a pressão de que eu tenho que melhorar até a data X. E, por incrível que pareça, aconteceu o oposto. Quando eu tentava me pressionar a melhorar até a data X, eu não conseguia, me frustrava. E agora era o contrário, como eu estava focando no próximo passo que eu precisava dar para ser uma animadora melhor, eu comecei a evoluir muito mais rápido e ser muito mais feliz durante o processo. A outra coisa que eu aprendi foi a questão de humildade e de apoio. Então, quando a gente está começando, pelo menos eu, quando eu estava começando, eu achava que eu sabia tudo. Eu falava, não, animação é isso, não sei o que, é muito fácil. Mas, conforme você vai cada vez mais evoluindo e focando no processo de aprendizado, quanto mais você aprende, quanto mais você sabe, mais você descobre que você não sabe de nada. Então é a famosa frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Uma outra coisa principal para mim foi a questão do apoio. Eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei, nem sequer eu teria passado no estágio da Disney se não fosse pelos mentores que eu tive ao longo desse processo. Então eu participava, no caso, tem o meu mentor da Blue School, tenho o meu mentor do Kyosil, tenho também os mentores que eu participava simplesmente da live de stream deles, no Twitch. Então, era uma questão de eu ir lá, eu tava assistindo e fazia perguntas, eles respondiam, às vezes mandava minhas cenas para eles avaliarem, eles avaliavam e mostravam. Então, tudo isso, toda essa evolução que eu tive como animadora, não é um mérito 100% meu. É um mérito de todas as pessoas que me ajudaram a estar nessa jornada, que me ajudaram a ser uma animadora melhor. Então, se não fosse por eles, eu acredito que eu não estaria, 50% do que eu tô hoje como animadora. Isso, pra mim, é uma coisa que conta muito e até dentro das empresas. Às vezes, quando a gente tá também, entra já, consegue nossas oportunidades, a gente vai ter os mentores dentro das empresas, que são os nossos supervisores, que são colegas animadores, eu vou chegar para eles e falar, olha, o que você acha que pode melhorar nessa cena? Como que eu posso fazer para melhorar? O que não tá funcionando? O que tá funcionando? Tudo isso, a indústria em si, da animação, eu como animadora 3D, animadores 3D no geral, sempre vão ter muito feedback, né? Muito apoio de animadores simplesmente para se tornar um animador melhor e para fazer a sua cena cada vez melhor. Então, esse é o que eu aprendi. Essa é a minha história de como eu fiz para conseguir o meu estágio de animação na Disney. E se é uma coisa que você também quer para sua vida, você sonha em viver de animação, seja lá qual estúdio você queira trabalhar, ou às vezes não, às vezes você só quer trabalhar por conta, quer viver de freelance, quer fazer suas próprias animações, eu sugiro fortemente, por experiência própria, que você não tente abraçar o mundo, não tente fazer tudo por conta, não tente fazer tudo sozinho. Busque apoio de pessoas que já estão na indústria, de pessoas que estão aí para te ajudar a se tornar um animador melhor. Então, basicamente é por isso que eu criei, no caso, o programa V de Animação, que eu criei o Introdução à Animação com o Maia, no caso, gratuito aqui do Artgeist, que é exatamente para isso, para que você não precise descobrir
sozinho, como que você faz para seguir a sua jornada até de repente a sua primeira oportunidade no mundo da animação. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou fazer o meu melhor aqui para responder todo mundo e eu vejo você no próximo vídeo.